Imagine-se no meio de um deserto, completamente sozinho. Não há conforto, não há água, não há pão. Dias e noites passam e a fome se torna insuportável. Em meio a esse cenário desolador, surge a figura sombria do inimigo, oferecendo soluções rápidas e tentações atraentes. Esse é o cenário no qual Jesus, após ser batizado e cheio do Espírito Santo, enfrenta Satanás. Ali no deserto, Jesus experimenta a fraqueza humana e encara diretamente as tentações que qualquer um de nós poderia enfrentar. Hoje, vamos refletir sobre esse momento crucial da vida de Jesus, onde ele nos mostra como vencer o inimigo e permanecer fiel ao plano de Deus. Leitura do texto. Mateus 4:1-11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Título: A tentação de Jesus vencendo o mal com a palavra de Deus. Personagens: Jesus, o Filho de Deus, que, cheio do Espírito Santo, enfrenta tentações no deserto após um jejum de 40 dias. Satanás, o tentador, que desafia Jesus em sua fraqueza física, tentando desviá-lo do plano divino. Anjos, servos de Deus que vêm ministrar a Jesus após as tentações. Local e contexto da história. O evento se passa no deserto da Judéia, logo após o batismo de Jesus no Rio Jordão. Jesus é guiado pelo Espírito Santo para este lugar árido e solitário, onde ele passa 40 dias em jejum e oração. Nesse tempo, Jesus está fisicamente vulnerável, pois está sem comer, mas espiritualmente preparado para o desafio que se aproxima. Satanás se aproxima, buscando desviar Jesus de sua missão. As tentações são propositalmente feitas em momentos de maior fragilidade humana, com o intuito de testar sua fidelidade a Deus. Profecias. Embora não haja uma profecia direta do Antigo Testamento sobre o período de tentação de Jesus no deserto, essa passagem tem paralelos com a experiência do povo de Israel. Assim como Israel foi testado no deserto por 40 anos, Deuteronômio 8:2, Jesus passa 40 dias no deserto, enfrentando provas. Porém, ao contrário de Israel, que muitas vezes falhou em suas provações, Jesus é vitorioso, demonstrando sua perfeição como o verdadeiro Filho de Deus. Explicação expositiva. A tentação de Jesus no deserto tem um significado profundo, tanto no que diz respeito à sua missão quanto à nossa caminhada de fé. Primeiro, devemos notar que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Isso nos mostra que as provações que enfrentamos, embora difíceis, fazem parte do plano de Deus para nos fortalecer e nos preparar. Jesus foi tentado, não porque pecou, mas porque estava cumprindo seu papel como Messias, que deveria vencer o inimigo. Satanás tenta Jesus de 3 maneiras. A primeira tentação apela para a fome de Jesus, sugerindo que ele transforme pedras em pão. Isso representa a tentação de satisfazer os desejos físicos de maneira imediata e fora da vontade de Deus. Jesus, no entanto, responde com a palavra de Deus, citando Deuteronômio 8:3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele nos ensina que a nossa verdadeira nutrição espiritual vem de obedecer à palavra de Deus, e não apenas de satisfazer as necessidades físicas. Na segunda tentação, Satanás leva Jesus ao topo do templo e o desafia a se jogar, citando a Escritura fora de contexto para manipular Jesus a testar Deus. A resposta de Jesus, novamente usando a Escritura, Deuteronômio 6:6, é clara. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Aqui, aprendemos que não devemos testar a Deus, exigindo que Ele prove seu amor ou poder de maneira sensacionalista. Nossa fé deve ser confiante, sem exigir sinais espetaculares. A terceira tentação é a mais direta. Satanás oferece a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração.
Aqui, a verdadeira natureza do inimigo é revelada. Ele busca ser adorado e quer desviar a adoração que pertence unicamente a Deus. Jesus, com autoridade, ordena que Satanás se retire e cita Deuteronômio 6:13. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Essa resposta reafirma o principal mandamento de que a adoração pertence somente a Deus. Depois de resistir a todas as tentações, Jesus é servido por anjos, mostrando que Deus sempre cuida dos seus após os períodos de provação. A vitória de Jesus sobre Satanás no deserto é uma prévia da vitória final que ele teria sobre o pecado e a morte na cruz. Aplicação para o dia a dia. A tentação de Jesus no deserto nos ensina que, em nossa caminhada com Deus, também enfrentaremos tentações. Satanás procura explorar nossas fraquezas e nos afastar do propósito de Deus. Mas Jesus nos dá o exemplo perfeito de como resistir, através da palavra de Deus. Devemos estar sempre prontos para combater as tentações com a verdade das Escrituras. Isso exige que tenhamos um profundo conhecimento da palavra e um coração totalmente rendido a Deus. Quando estamos espiritualmente fortalecidos, mesmo em nossos momentos mais difíceis, podemos vencer as estratégias do inimigo. Além disso, as tentações que Jesus enfrentou são universais. A tentação de satisfazer nossos desejos imediatos, de testar a Deus e de buscar poder e glória de maneiras erradas. Todos nós enfrentamos essas armadilhas em várias formas em nossas vidas. No entanto, se permanecermos firmes na fé e na confiança em Deus, como Jesus fez, seremos vitoriosos. Por fim, essa passagem nos lembra que, assim como os anjos vieram ministrar a Jesus após o tempo de provação, Deus também envia seu conforto e força para nós. Ele nos sustenta e nos fortalece, mesmo após os momentos mais difíceis, e nos capacita a continuar nossa jornada de fé.